que deseja estudar a psicologia e a psicanálise. É assim que é fundado o Plural, em 17 de outubro de 23, após conversas, encontros e estudos que remontam a 10 de junho de 22. É uma organização sem fins lucrativos que visa fomentar os estudos, pesquisas e discussões em torno de temas especialmente ligados à psicologia e à psicanálise. Ficamos felizes de contar a todos que temos um novo membro, o Luan Osório dos Santos, da nossa querida Urcamp também. Não sei se ele já entrou, acho que não me lembro de ter entrado, ele está ainda se ambientando, queria saber como é que fazia e tal, mas acho que deve entrar daqui a pouco. Deixamos, ele vai ver, se não está agora, mas vai ver depois no YouTube. Então, bem-vindo, Luan, a gente fica muito contente de ter com a gente aqui a tua presença, a tua parceria, que tu aproveite bastante aqui o IP junto com a gente. Queria também dar os parabéns para a aniversariante de agosto, a Etienne Feijó Nunes, foi no dia 17, não sei se já entrou também, mas fica aí o nosso registro, nosso desejo de saúde e felicidades. O Plural segue assim nas suas atividades, vamos mencionar algumas delas, né? O grupo de estudo de metapsicologia, que teve início há pouco, na verdade, é um grupo de leitura e estudo, bem no ritmo do nosso grupo de Winnicott, aquele que vocês conhecem bem aí, Ângela, Vanessa, né? Angélica. Estamos lendo o projeto, começamos faz pouco esse segundo grupo, é o segundo grupo que a gente conduz o ESIP. Ele é gratuito para membros e ocorre todas as segundas das 11 ao meio-dia. Grupo de estudo cine literário, começou faz pouco, e está muito legal esse começo, que se reúne quinzenalmente nas terças, das 16 às 16h50, também gratuito para membros. O filme que vai ser discutido na próxima terça é A Menina Silenciosa, que está disponível no Amazon Prime. E os membros do Plural que precisarem ver e não forem associados do Plural podem entrar, não forem associados da Amazon Prime, entre em contato com a gente que a gente pode disponibilizar o vídeo, tá? O filme. O nosso café psicanalítico continua no segundo sábado do mês, sempre presencial, no caso. O próximo está confirmado para o dia 13 de setembro e terá como convidada a Adriana Rorato, pedagoga e mestre em educação. Os encontros científicos, como o de hoje, né, com temas diversos, com estudiosos da psicanálise, a maioria deles disponível na página do YouTube. Eu, que fazia essa postagem no YouTube, fiquei afastado um tempo, mas eu pretendo atualizar os encontros deste ano, que ainda não estão publicados lá no YouTube, mas já estou começando aqui a fazer a edição para poder colocar lá. Os do ano passado, acho que estão todos já na nossa página no YouTube. Tivemos gente muito legal participando aqui, a Sheila, o Roaldo, a Ana Cláudia Meira, enfim, a turma aí de primeira, fazendo companhia aí para a Luzi, né, e outro grande nome hoje com a gente. Já anunciamos que em 26 de setembro teremos a Júlia Protas, também do ESIP, que vai falar sobre a relação terapêutica, especialmente sobre a aliança terapêutica, um aspecto técnico fundamental para a nossa prática. Temos também confirmado para novembro a Denise, me ajudem, Zampec, acho que é isso, né? Do GAEPSI, que ainda não acertou o tema em detalhe, mas já confirmou que vai estar no nosso encontro de novembro, e em breve a gente vai anunciar o nosso convidado de outubro também. Temos outros grupos de estudos saindo em breve, comentamos sobre isso essa semana com os membros lá no grupo do WhatsApp, e destaque aí para o grupo de psicanálise no século XXI e de teoria psicanalítica, que deve começar em breve também. Mas vamos ao que interessa, né? Então, gostaria de passar assim a apresentação da nossa convidada de hoje. Luziane Dil é psicóloga clínica, especialista em transtornos do desenvolvimento pela URGS, docente, supervisora e membro efetivo do ESIP de Porto Alegre, onde é também coordenadora do Núcleo de Compulsão Alimentar do Viver, do qual eu tenho a satisfação de ter feito parte por cerca de 2 anos, e aprendi muito com a Luzi. Gostaria, assim, de convidar a nossa presidente, Silvia Vargas, para dar as boas-vindas para a nossa convidada e dar a abertura para esse encontro. Então, agora
Gostaria de dar boa noite a todos que já estão aqui presentes conosco. É um prazer recebê-los todos aqui e um prazer ainda maior receber a Luzi aqui para transmitir um pouco do tanto que ela sabe e o quanto já foi referenciada, e o Cláudio trouxe muito a respeito da importância, da validade, e com certeza vários que estão aqui conhecem também o trabalho dela, e será uma noite de muito conhecimento, uma noite bastante agradável para nós, uma sexta-feira produtiva, né? Algo de diferente para as noites de sexta, mas uma vez por mês nós nos reunimos para estudar um pouco de forma coletiva. Esse estudo a partir sempre da transmissão de alguém, como o Cláudio estava falando, e fica aberto também, porque várias vezes assim a gente fica pensando nomes, mas assim como a Lucy, se mais alguém que está aqui, que participa, que gosta, tiver interesse de se disponibilizar e fazer contato conosco, com o Cláudio, ou com qualquer outro colega que conheça, e tenha interesse e disponibilidade para participar com a gente, para colaborar numa quarta sexta-feira do mês, é muito bem-vindo. Então, a nossa proposta aqui na fronteira, no nosso finzinho aqui do mapa do Brasil, é promover e divulgar a psicologia e a psicanálise de forma democrática. Então, nós tentamos fazer o máximo possível de atividades e de transmissões gratuitas, para que a gente possa congregar mais profissionais, mais colegas, porque aqui a gente fica muito distante de muitas coisas. O online, então, nos favorece muito, e por isso também nós convidamos e nós buscamos parcerias e colegas que tenham essa disponibilidade de participar com a gente, como nessa noite, para que a gente possa trazer para os colegas daqui e democratizar, como coloquei agora há pouco, o máximo possível o conhecimento, o acesso à informação, ao conhecimento e à formação, sabe, para qualificar, para poder qualificar o máximo possível o nosso trabalho. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Cláudio. Bom, o nosso novo associado, aí, novo membro, o Luan, entrou. Luan, bem-vindo aí ao Plural, tá? Eu tinha citado aqui tua... Olha aí, essa barba tá de respeito, hein? Fiquei com vergonha da minha agora, hein? Eu mencionei aqui que tu tinha se juntado com a gente sempre anuncia os novos colegas, né? Então, bem-vindo aí. Sem mais delongas, quero passar a palavra aí para a Luz. Bom, boa noite, então. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? O Cláudio, quando me convidou em nome do Instituto Plural, fiquei muito feliz e fiquei pensando o que eu poderia trazer para colaborar com essas conversas, né? Então, eu já digo a vocês que eu estou estudando desde 2018 sobre transtornos alimentares, sobre compulsão alimentar, sobre obesidade, né, nesse grupo que nós temos lá no ESIP. Mas eu pensei em falar sobre o sofrimento psíquico. Hoje, falar do sofrimento psíquico e também falar um pouco dos transtornos mais prevalentes, né, e falar um pouco da obesidade também, mas principalmente como a psicanálise vê esses pacientes que estão chegando no nosso consultório, tá? Então, eu vou começar falando do nosso querido Freud, né? Nosso Freud querido, que ele se deu conta, quando ele trabalhava com as histéricas, que o problema era um conflito. O que é um conflito? Para a gente entender, um conflito é um choque, né, de posições divergentes, é uma falta de entendimento, né, um desacordo. Então, ele entendeu que existia esse desacordo, que existia essa falta de entendimento dentro da gente, dentro do nosso aparelho psíquico. E o nosso aparelho psíquico, então, administraria esse conflito. Ele daria conta desse conflito. Esse conflito seria originário de frustrações infantis, de desejos infantis, que seriam esquecidos, postos para debaixo do tapete, conforme a gente vai crescendo. E que o grande conflito seria o complexo de Édipo, que seria um marco
na nossa vida. Isso, então, caracterizou os pacientes neuróticos, que somos nós, a maioria de nós é neurótica. Nós temos isso, a gente esquece coisas e deixa lá para debaixo do tapete, bota numa gavetinha, né? Esses são os neuróticos. Só que, com o passar do tempo, outros tipos de pacientes foram chegando na nossa clínica. E hoje, como a gente estava falando um pouco antes, que a Silvia comentou, assim, assuntos do dia a dia, né? Contemporaneidade, o que está acontecendo na nossa cultura agora, que tipo de paciente está aparecendo no nosso consultório. Não são mais esses neuróticos clássicos, né? Então, surgiu um outro conceito, um conceito que não é a partir do conflito que surge esse sofrimento. Esse sofrimento psíquico, ele aparece a partir de um déficit, de uma falta, de um vazio. E isso ocorre porque o indivíduo não conseguiu fazer essa separação de id, ego, superego, que Freud disse, né, que nosso aparelho psíquico era id, ego, superego. Esse paciente não tem definido essas três instâncias, né, ele tem esse limite meio borrado, tá? O que significa que ele não conseguiu passar, não teve essa resolução do complexo de Édipo. A questão foi antes disso, foi antes do complexo de Édipo, foi lá no início da vida, foi uma questão muito primitiva, um trauma, uma frustração, uma marca que ficou lá no iniciozinho da vida. Diferente do neurótico, que tem uma estrutura mais organizada. Então, esses pacientes que vão chegar com transtornos alimentares, eles são pacientes que têm essa dificuldade, porque eles não têm essas três instâncias definidas. Esse sujeito, ele não alcançou um nível de estrutura que possa utilizar a repressão como um mecanismo de defesa. Então, ele não vai reprimir, ele vai clivar, ele vai separar. Ele vai separar e vai projetar. E quando ele cliva, ele projeta, ele vai empobrecendo o ego. O ego vai ficando cada vez mais árido, né? E tendo essa dificuldade, que seria uma terceira característica, de se diferenciar o eu do não eu. São aquelas pessoas que se misturam muito com as mães, com os pais, né? Fica aquela coisa embolada. É esse tipo de paciente que vai chegar para nós, com transtorno alimentar. Tá? O resultado, então, é que esses pacientes têm um ego pobre, né? Um ego que tem muitas dificuldades. E como é que é a família desses pacientes, né? É uma família que tem dificuldade de estabelecer limite, é uma família que não consegue conversar sobre conflitos, é uma família que não consegue expor as suas emoções, é uma família que não consegue lidar com a separação, com o luto, com esses aspectos mais complexos da nossa vida. E esses pacientes têm essas famílias com essas dificuldades, não se surpreende com isso, né? Mas o que se destaca é o papel da mãe. A mãe de um paciente com transtorno alimentar é uma mãe indispensável, porém inaceitável. Essa ambivalência que essa mãe tem, ela engolfa, né? Inclusive, a gente chama essas relações de relações mortíferas, inclusive a Ana Cláudia Meira tem um livro sobre isso, né? Essas relações mortíferas em que a mãe engolfa o filho ou a filha, principalmente a filha, que vai fazer com que esse paciente tenha um ego pobre. Se ele tem esse mundo interno pobre, significa que ele tem dificuldade de acessar esse mundo interno dele. Tá? Ele tem muita dificuldade, por exemplo, de reconhecer sensações.
Tá? Ele tem muita dificuldade de reconhecer sensações corporais, por exemplo. Fome, saciedade. Tem uma frase de uma paciente de uma clínica lá de São Paulo, a CEPAM, que saiu num dos artigos que me chamou muita atenção, e eu trouxe essa frase para compartilhar com vocês, que é uma paciente anorexa que diz assim: eu não sabia se eu estava com fome ou com vontade de fazer cocô. É impactante, né? Então, uma sensação básica, é a gente saber se está com fome ou não. O paciente com transtorno alimentar, ele não tem essa facilidade. Ele não reconhece o que é fome e o que é vontade de comer. E uma das coisas no meu curso lá no ESIP é justamente essa, né? Qual é a diferença de sentir fome e sentir vontade de comer? Sentir fome, a fome vem devagar, a fome vem aos poucos, e a fome vem do nosso estômago. O estômago começa a roncar, a gente começa a se sentir desconfortável, e aí a gente diz, tô com fome. A vontade de comer, ela não vem do estômago, ela vem do cérebro. E ela vem de repente. E ela vem querendo que a gente coma alguma coisa que não é, por exemplo, ninguém diz assim, eu tô com vontade de comer uma alface, tô com muita vontade de comer um brócolis. Não, tá? As pessoas dizem, tô com vontade de comer um bolo, de comer uma pizza. Geralmente, essa vontade de comer, ela está associada com o emocional e está associada a alimentos muito calóricos, tá? Muito gordurosos, muito calóricos. Então, para vocês terem uma noção do quão básico é isso, né? Saber se está com fome ou não está com fome, se está satisfeito ou não está satisfeito. Isso, o paciente com transtorno alimentar, ele tem muita dificuldade. E se ele tem essa dificuldade, ele tem muita dificuldade de sonhar, ele tem dificuldade de devanear, ele tem muita dificuldade de associar livremente, que é a regra fundamental da psicanálise. Eu trouxe uma frase do Ogden, né, que é o psicanalista americano que fala muito em sonhar, né, que ele diz assim, à medida que é incapaz de sonhar sua experiência emocional, o indivíduo é incapaz de mudar, ou de crescer, ou de tornar-se diferente do que ele tem sido. Isso significa que os pacientes com transtorno alimentar, eles têm muita dificuldade, inclusive, de perceber que eles têm um transtorno. Eles têm muita dificuldade de se dar conta de que estão presos nesse ciclo, seja de purgação, seja de excesso de comida ou de evitação de comida. Eles têm muita dificuldade. Muitas vezes, por exemplo, numa anorexia, uma bulimia, geralmente é alguém conhecido que vai dizer que está notando alguma coisa. O paciente em si não percebe. E se ele não percebe, uma coisa, né, importante é como é que ele vai chegar no nosso consultório, né? Então, isso é uma coisa também que a gente tem que prestar atenção. Outra coisa que eu queria falar para vocês sobre a questão de transtorno alimentar e problemática alimentar, né? Por que eu coloquei o título da minha fala como problemática alimentar? Porque o transtorno alimentar, ele dá uma ideia de DSM, né, de diagnóstico, e nos dá uma ideia também de corpo biológico. E a psicanálise, ela não está interessada no corpo biológico, ela está interessada no sujeito desejante, na subjetividade daquele sujeito que veio nos procurar. Então, a gente vai tratar na psicanálise esses transtornos como sintomas de alguma coisa que subjaz esse transtorno, esse problema psiquiátrico, tá? Porque sim, transtorno alimentar é uma doença psiquiátrica. Então, por que eu digo problemáticas? Porque se a gente for pensar
minuciosamente nos pacientes que chegam para nós, a maioria tem um problema, uma encrenca com a comida ou com o seu corpo. E essa encrenca que eu quero dizer, preciso emagrecer 1 quilo, ou 2, ou eu não consigo parar de comer, ou eu não quero mais comer, eu estou enjoada, não consigo comer nada, né? Eu estou muito nervosa, eu não consigo comer nada. Sempre tem uma encrenca. Tá? Então, por isso problemáticas, porque não necessariamente seja uma doença psiquiátrica, né? Pode chegar a ser, pela intensidade, pela severidade do sintoma, pode chegar a um transtorno, mas não necessariamente. Então, a gente vai olhar para o sintoma. O que essa bulimia está querendo nos dizer? O que essa anorexia está querendo nos dizer? O que esse excesso está querendo nos dizer? O que esse excesso de peso está tentando nos comunicar? Então, a gente vai olhar o transtorno como um sintoma de algo mais profundo. Deixa eu ver, eu botei uma colinha aqui para me lembrar de não falar as coisas fora de ordem e levando vocês junto comigo, assim, no meu raciocínio, tá? Então, essa privação, essa purgação, esse excesso sendo sintomas, tá? E a gente pensando que sim, eles chegaram até o nosso consultório, a gente não vai trabalhar sozinho. A gente vai sempre ter um psiquiatra para nos ajudar. Por quê? Porque alguns vão precisar de uma medicação, né? E outros não vão precisar, só a psicoterapia vai ser suficiente, ou a análise vai ser suficiente. Contudo, Freud nos apresentou o conceito da transferência, né? E é na transferência que a gente vai trabalhar com esses pacientes. A gente vai trabalhar com o objetivo não de curar o paciente, porque também a palavra cura tem a ver com a medicina, né? Tem a ver com a psiquiatria. A gente vai trabalhar para recuperar esse paciente. E a cura vai ser uma consequência dessa análise bem conduzida, bem orientada. Então, a gente não vai pensar assim, cura, não cura. Não, a gente quer recuperar o paciente. E lembrando também que esse sintoma, ele foi criado dentro do aparelho psíquico, foi montado, né, para que o paciente conseguisse se desvencilhar de um sofrimento maior. Então, é um jeito dele lidar com esse problema inconsciente, né? É um jeito dele sobreviver, criando esse sintoma. Então, a gente não pode chegar e destruir esse sintoma de uma hora para outra, a gente não pode eliminar de uma hora para outra, a gente tem que saber por que a pessoa está precisando ficar anoréxica, por que ela está precisando vomitar, ou por que ela está precisando comer demais, ou por que ela está obesa, né, para saber aonde ir e chegar até o tal do inconsciente, que foi que Freud nos ensinou. Então, tem uma frase do Nasio, que é um psicanalista francês que eu gosto muito, que ele diz assim, que o sintoma é a expressão de uma batalha. E é justamente essa batalha que a gente tem que saber, batalha de quem contra quê, ou uma batalha de que vazio é esse. Né? Muitas vezes o paciente obeso chega dizendo, eu como porque eu sinto um vazio. Que vazio é esse? É esse déficit que eu falei ali no começo. Né? É essa falta, é essa clivagem, essa projeção excessiva que fica com o ego vazio. Então, olhar para o sintoma é usar o sintoma, é se aproveitar no sentido de se alimentar desse sintoma para conseguir chegar até o inconsciente do paciente. A Joyce McDougall também, que é a psicanalista inglesa, diz uma outra frase que é assim, todo sintoma está ligado a uma tentativa de sobrevivência psíquica. E é isso, né? Para poder aguentar aquela mãe invasiva, para poder dizer um não, eu vou não comer. Tu quer que eu coma brócolis? Pois eu não vou comer.
tu quer que eu me alimente porque eu estou muito magra? Eu não vou, porque é o único jeito que eu tenho de poder dizer não para essa mãe que está me engolfando, que está me consumindo. Né? A bulimia também é um jeito de dizer não. É muito mais agressiva pela purgação, mas é um jeito de dizer não. Então, por isso que eu uso transtorno e problemática, para a gente lembrar que, às vezes, a questão de, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, assim, um paciente que resolve ir para Montevidéu, por exemplo, né, mas não olha nem ponto turístico, porém tem uma lista de restaurantes que quer visitar. Chama atenção, né? Nos chama muita atenção. Por que que não vai num museu, numa praia? Não, vai comer. Então, são esses detalhes que quem se interessa por esse assunto da alimentação e dos transtornos alimentares fica atento. Né? E tem outros vários exemplos disso, assim, presentes, trazer uma comida, né? Foi viajar para o exterior e trouxe uma comida para alguém de casa, né? Por que que não trouxe um souvenir? Né? Trouxe uma comida. Então, isso também é de se deixar ali anotadinho na nossa memória. Mas apesar disso, né, gente, eu estou falando assim coisas leves, né, mas a gente tem que também pensar que esse tipo de organização psíquica pode levar à morte, né, uma anorexia, bulimia e uma compulsão alimentar, chegar numa obesidade mórbida, pode sim levar ao óbito. Né? A gente sabe que a anorexia é o transtorno alimentar que mais mata, né, por desnutrição. A gente tem um índice de massa corporal, né, que nos ajuda mais ou menos a saber, assim, né, então, assim, abaixo de 20 já é considerado magreza, 18 já é uma anorexia, né, abaixo disso é desnutrição, acima de 30 é obesidade, aí tem agora a obesidade 1, obesidade 2, obesidade 3, até a obesidade 4, né, a gente sabe que tem super obesos. A gente não se preocupa muito com esse índice, mas é bom para a gente mais ou menos saber, assim, o quão grave pode estar aquele paciente, né? Eu não sei se o pessoal tem perguntas, posso seguir, Cláudio? Tu que sabe, quiser abrir um pouquinho para o pessoal fazer comentário e tal, também, como tu achar melhor. Se quiser terminar e depois a gente fazer as perguntas, bem à vontade. Eu vou dizer para você, então, o que eu vou fazer agora. Eu vou falar sobre anorexia, sobre os tipos de anorexia, bulimia, compulsão alimentar, obesidade, alguns transtornos que não estão ainda no DSM, mas que já estão tomando corpo, tá? Algumas recomendações para um atendimento de pacientes com transtorno alimentar, e encerro. Então, não sei se vocês querem fazer as perguntas agora ou toque ficha. Se alguém quiser, levanta a mãozinha aí. Como ninguém se manifestou, vou sugerir que tu faça a tua fala, até porque daqui a pouco a gente se empolga na discussão e falta tu falar, e a gente acaba não perdendo alguma coisa do que tu tinha programado nos falar. Tá bem, então tá. Então, seguindo assim, ó. Então, agora vou parar e falar diretamente sobre os transtornos alimentares especificamente, tá? 3 transtornos alimentares e obesidade. Obesidade não é um transtorno alimentar, não é uma doença psiquiátrica, porém é uma doença multifatorial, tá? Ela tem várias causas, mas ela não é considerada uma doença psiquiátrica. Então, a anorexia vem de AN, né, o A, que quer dizer do grego ausência ou deficiência, e orexis quer dizer apetite ou desejo. Só que essa nomenclatura seria assim uma falta de apetite, né, a tradução para o português. Mas essa nomenclatura não é boa, por quê? Porque a anoréxica
ela tem fome. Não é que a anoréxica não tem fome, ela tem fome. Só que ela controla a fome. Então, tem muito da obsessividade, do controle, eu não vou comer e ela não come. Então, esse nome de falta de apetite pode até ser que no final, já, quando tiver mais avançado o transtorno, chegue a não ter vontade de comer, mas enquanto não está avançando, no início, a anorexia tem fome sim. Tá? Então, é uma perda acentuada de peso de forma intencional, isso é bem importante, tá? Intencional, que busca um estado cada vez mais magro. Ela pode vir acompanhada de distorção de imagem corporal, mas não é obrigatório. Tá? Mas geralmente tem uma distorção. Existem dois subtipos de anorexia. O restritivo, né, que é a perda de peso através das dietas, né, de jejum, então restringir o alimento e a atividade física. E tem outro tipo de anorexia, que é o compulsivo purgativo, tá? Que é perder peso através de outros métodos, como vômito, uso de laxantes, diuréticos, enemas. Então, isso pode muitas vezes confundir com a bulimia, mas uma coisa importante é que nunca vai acontecer anorexia e bulimia ao mesmo tempo. Ou é anorexia ou é bulimia. Tá? Existe, eu até trouxe para mostrar para vocês um livro que se chama Dissipada. Esse livro, ele conta a história dessa jornalista americana, tá? É que ela passou a vida inteira dela pulando entre anorexia e bulimia. Ela começa com bulimia, e depois anorexia, bulimia, anorexia. Ela conta com muitos detalhes, é um livro bem pesado. Ela conta com muitos detalhes como é que ela fez para perder peso. E essa batalha, né? Essa batalha entre ficar com peso ok e ficar muito magro. Tá? Geralmente, a anorexia, tanto a anorexia quanto a bulimia começam... Não, a bulimia não, desculpa. A anorexia começa na adolescência e a bulimia pode começar na adolescência, mas ela geralmente começa na fase adulto jovem, lá por 20, 21, 22 anos. Tá? Eu tenho uma paciente que, mais velha que ficou bulímica depois, tá? Que ficou mais perto dos 40 anos. Então, isso é tudo muito subjetivo. A anorexia pode ter episódios de compulsão alimentar, só que eu já vou adiantar para vocês que existe dois tipos de compulsão alimentar. Compulsão alimentar objetiva e a compulsão alimentar subjetiva. A objetiva é o que eu vou depois dizer para vocês, o critério do DSM, né? Ela tem critérios, comer tantas calorias, tanto tempo, blá, blá, blá. E a subjetiva é individual. A anoréxica pode chegar para vocês e dizer, meu Deus, eu tive um ataque, eu comi muito. E aí tu pergunta, tá, o que tu comeu? Eu comi uma maçã. Eu comi uma maçã inteira. Por quê? Porque ela se programou para comer meia maçã. E ela não aguentou comer uma maçã inteira. Então, isso a gente chama de compulsão alimentar subjetiva. Tá? É muito triste, sim, né? Mas mostra o que para mim pode ser uma compulsão e o que para uma anoréxica pode ser uma compulsão. E tem o critério do DSM, que é o critério que é levado em consideração para o diagnóstico. Outras coisas, anorexia, complicações físicas, né, consequência dessa desnutrição, né, como osteoporose, diminuição da massa encefálica, insuficiência cardíaca, né, é um transtorno, então, que eu disse para vocês que é o que mais mata, né. Só que tem uma diferença
de anorexia feminina para anorexia masculina. A anorexia feminina, ela é egocintônica, ou seja, a anorexia faz parte do estilo de vida daquela menina. Ela acha muito bacana o que ela está fazendo. Inclusive, elas têm grupos na internet, né, os grupos pró-Ana, que são grupos onde as anoréxicas se encontram para trocar figurinha, para trocar receitas de como fazer para comer menos, para perder mais peso. Então, elas ficam muito orgulhosas do que elas estão fazendo. É egocintônico. Por isso, a dificuldade de chegar até o nosso consultório também, porque elas não veem problema naquilo. A anorexia masculina, não. A anorexia masculina, os meninos ficam com muita vergonha do corpo muito magro. E eles buscam músculo. Eles buscam ficar mais musculosos. Aí eles tomam aqueles anabolizantes, né? E que pode ser muito bem confundido com vigorexia, que não é um transtorno reconhecido pelo DSM, mas é um transtorno já reconhecido como aqueles rapazes que vão para a academia e ficam medindo o seu bíceps, quanto que está, quanto que aumentou, quanto maior, melhor, ficam desproporcionais, né? Isso também é um transtorno alimentar, mas não é considerado pelo DSM ainda. Eu vou falar mais de alguns outros que também ainda não estão no DSM, mas que já são problemáticas para a gente prestar atenção, tá? Então, voltando para a anoréxica feminina, existem, isso é uma coisa óbvia, né? Mas a gente consegue ver a anoréxica, né? A gente olha e vê que a pessoa está anoréxica, ela está muito abaixo do peso. Então, fisicamente é reconhecido. Outra coisa, o lanugo. Tá? Lanugo é uma penugem que se cria sobre a pele da anoréxica, que é uma defesa do corpo, porque a desnutrição faz com que elas sintam muito frio. Então, sabe o bebezinho, quando nasce todo peludinho, assim, é aquela penugem, é o lanugo, que aparece nas anoréxicas para proteger, para conter um pouco do calor do corpo, tá? Elas têm muita queda de cabelo, né, olhos fundos, bradicardia, que é o coração bater mais fraco, né, baixa pressão, né, hipotensão. E elas podem ter edemas, o corpo incha, porque não toma muito líquido. Então, isso também é complexo e paradoxo, porque elas se veem mais inchadas e acham que estão gordas, mas não, é porque elas não tomaram muito líquido. E não, elas ficam com esses edemas. Tá? Sintomas emocionais, né, depressão, tristeza, desânimo, né, tentativas de suicídio, quando a doença está mais evoluída, né, mais avançada, irritabilidade, são sintomas característicos da anorexia. Outra coisa, antes da gente passar para a bulimia, a anorexia masculina, os rapazes têm muita vergonha, como eu disse, né? Então, é ego distônico, eles têm vergonha e eles buscam musculatura. Tá? Para encerrar a anorexia atípica. Tá? Cláudio, lê aí, porque eu não vou conseguir dar conta, tá? Depois tu lê para mim. A anorexia atípica é uma anorexia que tem aparecido, ela apareceu pela primeira vez em 2013 nos Estados Unidos, que é a questão do sofrimento, tá? O sofrimento que a pessoa tem, porém, tá? Ela tem um transtorno alimentar restritivo, ou seja, ela não come aquilo que ela tem vontade de comer, ela restringe a alimentação. Porém, o peso corporal é igual ou acima do normal. A pessoa é gordinha, está acima do peso, mas ela está anoréxica, porque o seu sofrimento é anoréxico. Ela sofre porque ela não consegue comer, porque ela sabe que se ela comer, ela vai engordar. Então, é uma anorexia atípica. Ela está já no DSM, não preenche todos os
critérios, né, por causa do IMC, que é maior. Tá? O resto é tudo como a anoréxica. Cláudio, tu quer ler o comentário? Sim. Qual a diferença entre uma pessoa... Da Ana Elmira, tá? Qual a diferença entre uma pessoa que come muito pouco por uma vida inteira, sempre abaixo do peso, mas por outras razões? Aí ela bota aqui como, entre aspas, chantagem emocional, medo de alguma doença gastrointestinal, etc. E a pessoa que não come para ter o corpo magro. Apenas a segunda configura anorexia? É necessário ter relação com a imagem corporal desejada? Tá. Tem a ver com o proposital, perder peso intencionalmente. Esse é o critério do DSM. Ela tem intenção. Então, existem pessoas, por exemplo, que constitutivamente são magras, sempre foram, desde sempre. Comem normalmente, mas são super magras. Né? Tipo assim, Olivia Palito sempre foi magra, desde pequenininho. Né? Então, fazer algo para perder peso, isso caracteriza a anorexia. Agora, uma pessoa que está abaixo. Até vou dizer para vocês, vou dar um exemplo de um outro livro que eu gosto muito, que é esse livro Psicanálise e os Transtornos Alimentares, dessa clínica CEPAM, que é de São Paulo. Tá? Quem criou essa clínica é a Cibele Weinberg. E a Cibele Weinberg, ela escreve um texto no final desse livro sobre o quanto as pessoas parabenizavam ela, porque ela estava muito magra. Só que ela estava com câncer terminal. E as pessoas achavam que ela estava muito bem, parabéns, você está magra. A Cibele morreu, gente, de câncer. Ela veio a óbito e ela escreveu esse texto no final desse livro, né, mostrando o quanto a sociedade incentiva que a pessoa perca peso, que a pessoa seja magra, mas desconsidera, como o colega disse, um problema intestinal, por exemplo, né? E perdeu peso, a pessoa está com uma doença, está com super estresse, né? Isso não caracteriza anorexia. Tá? O que caracteriza a anorexia é a perda intencional de peso por causa do corpo e a distorção de imagem junto. Tá? Não sei se eu respondi. Só para complementar a pergunta dela, elas dão exemplo de pessoas que não querem comer, por exemplo, fazer chantagem emocional com alguém, com a mãe, com o pai, que é o que tu vinha falando antes, que a anorexia muitas vezes tem esse laço, né? Com impor a negação, a negativa para aquela mãe que nunca permite um rechaço da filha, né? Um não da filha. Falando aqui pensando na Ana Cláudia Meira aqui, né? Isso. Mas ela dá outro exemplo de medo de doença gastrointestinal. Aí, nesse caso, a pessoa não está querendo emagrecer, né? Ela está com fobia da comida, porque a comida pode... É uma outra coisa. Pode causar um mal para ela. Aí nós estamos falando de fobia. E fobia não é transtorno alimentar. Tá? É o medo da doença, o medo é fóbico. Né? E o medo é uma outra questão. Tá? A anoréxica é aquela que vai emagrecer de propósito, ela vai procurar métodos para emagrecer, porque ela quer ficar com o corpo mais magro, não tem nada a ver com medo de doença. Mas ainda que de origem fóbica, aí eu já sou eu perguntando, né? A gente pode colocar isso no bojo de problemática alimentar, né? Porque a pessoa não está se alimentando. Talvez vai precisar de nutri, vai precisar de mas aí é isso que está. A gente não pode, por isso que eu prefiro problemáticas alimentares, porque não é um transtorno. Pois é. Essa pessoa específica, exatamente. Essa pessoa em específico, ela tem uma problemática, e a problemática tem a ver com o aspecto fóbico. Né? Mas igual é uma problemática. E é isso que eu estou dizendo para vocês, que todos os pacientes, de alguma forma ou de outra, têm uma encrenca com a comida ou com o corpo. Né?
Isso é uma encrenca com a comida. Sim, eu não como porque eu tenho medo de pegar uma doença. Então, mas é uma fobia também. Outra coisa é que os transtornos e as doenças psiquiátricas em geral, elas não vão vir separadamente como o DSM. Né? Elas vêm mescladas. Um paciente pode ter uma fobia e pode ter uma anorexia e pode ter um pensamento, um funcionamento anoréxico, que é esse funcionamento de não querer botar nada para dentro. Mas tudo tem que ser avaliado individualmente, a gente não vai sair falando, né, dando diagnóstico aqui. Inclusive a gente mesmo, não trabalhando com o nomezinho, não sendo tão importante para nós o nomezinho da coisa, a gente acaba sendo levado a tentar enquadrar na caixinha, né? Exatamente. Mas tá, a pergunta da Júlia Brava aqui. Boa noite, me surgiu uma dúvida. Quais seriam os fatores que mais pesam no desenvolvimento de um transtorno alimentar? Genética, pressão social ou questões emocionais? Ótima pergunta. Essa pergunta, ela abarca os aspectos, né? Nossos aspectos. E será que isso é físico? Será que... Olha, é um combo, tá? É uma combinação de tudo. Tem pacientes que têm uma tendência genética, porque na família já tem alguém com esse problema, tá? Mas também tem a questão da cultura, da questão da pressão social, né? A gente só pensar, né, aqueles quadros vitorianos lá com aquelas mulheres bem cheias de gordura, eram lindas, maravilhosas, porque naquela época era o que importava, né? Hoje, essa cultura do corpo magro, ele provoca, sim, tá? Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita nas Ilhas Fiji, porque as Ilhas Fiji receberam a internet lá por 1900 e muitos. Ilhas Fiji, muito pequenininhas, super isolada do mundo, não tinham contato com toda essa cultura global, né? Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma pesquisa e o número de adolescentes com problemas alimentares cresceu muito depois que entrou a internet nas Ilhas Fiji. Então, a gente não pode dizer assim, ó, é um fator, são vários fatores. Outro fator é a questão da própria adolescência. A adolescência é um momento em que há uma transformação do corpo enorme. Né? Há uma questão do luto, o luto pelo corpo infantil, o luto pela mãe da infância, e isso tudo faz parte do desenvolvimento. Só que pode ser um gatilho para uma compulsão alimentar. Por exemplo, na época da pandemia, muitos adolescentes ficaram anoréxicos, bulímicos, tiveram transtornos alimentares, por quê? Porque não podiam conviver com seus iguais, que é aquela força do grupo, né? Isso aconteceu bastante. Não sei se eu respondi, Cláudio. Perfeito, acho que sim. Aí depois também no final a gente vai fazer, vamos debater mais tudo isso aí com... Vamos seguir aqui então a bulimia. Vamos. A bulimia vem da palavra bol e da palavra limos, que quer dizer, bol quer dizer grande quantidade, ou pode ser também do grego boi. E limos é fome. Então é fome de boi, é comer um boi. Poder comer um boi, é comer muito. Tá? A bulimia, ela tem os seus critérios lá no DSM, que para nós não é tão importante, mas tem 3 pontos importantes. Primeiro, que precisa existir um episódio bulímico. Tá? Eu vou explicar já o que é um episódio bulímico. Precisa haver uma purgação, tá? E precisa haver uma grande preocupação com o ganho de peso. Tá? A pessoa precisa ter episódio bulímico, ter purgação e preocupação com o peso. O que é um episódio bulímico? Tá? Um episódio de compulsão, em inglês se chama binge eating. Se usou muito tempo esse termo também no Brasil. É um episódio que vai, de acordo com o DSM, ele vai durar pouco tempo, umas 2 horas, por exemplo. Tá? E a pessoa é capaz de comer uma quantidade de comida muito maior do que uma pessoa na mesma
estatura seria capaz de comer. Tá? Por exemplo, ingerir até 6.000 calorias numa sentada. Tá? Não é comer uma pizza, é comer 3 pizzas. É comer o que tiver na frente. Tá? Geralmente, esses episódios bulímicos, a pessoa ingere doces, alimentos ricos em caloria e com textura que permita descer mais rapidamente. Ou seja, tem pouquíssima mastigação. Um episódio de compulsão alimentar, nesse episódio bulímico, né, tem que ter a falta de controle. Então, não dá para a gente dizer, por exemplo, que eu me sentei aqui, eu comprei uma caixa de bis, comi a caixa inteira de bis. Isso não é uma compulsão alimentar. Tá? Isso é um descontrole alimentar, mas não é uma compulsão alimentar. Por quê? Porque não tem essa sensação de culpa e de falta de controle, de eu não conseguir parar. Eu comi o arroz que tinha, eu comi o feijão gelado, eu comi todos os bis, eu comi a pizza, eu tomei todo o leite, eu comi todas as bolachas, e aí, no final, eu me senti super entupido com aquele monte de comida, né? Me deu um alívio, mas aí o que eu faço? Eu vou vomitar, eu vou botar para fora aquilo. Tá? Então, a bulímica também é um jeito dela, de certa forma, dizer não, mas ela faz de conta que. Então, ela está tudo bem, está tudo certo, a vida está ótima, concordo com tudo, mas aí eu vou lá, ter um episódio de bulímica, eu como, e aí sozinha no banheiro, vomito e boto tudo para fora, numa agressividade, para dizer não. Não, eu finalmente consigo dizer não no vômito. A maioria das bulímicas são mulheres. Tá? Os episódios costumam aparecer depois de dietas restritivas, isso é super importante, porque alguns pacientes resolvem fazer aquelas dietas malucas, né? E isso pode desencadear um episódio de compulsão alimentar. Tá? Tanto a bulímica quanto a anoréxica descobrem aleatoriamente, através de amigos ou de familiares, que não estão dando conta, né, do conflito ou da falta, e estão anoréxicas ou bulímicas. Tá? Elas não se dão conta sozinhas, é bem difícil. Outro detalhe, algumas bulímicas não vomitam. Tá? Quando elas vomitam, tem algumas que comem, inclusive, um corante antes de comer, para poder vomitar depois e vomitar até o corante para saber que foi tudo embora. Algumas bulímicas não vomitam, elas fazem, elas usam laxantes, né, diuréticos, enemas. Então a gente pode dizer que tem a bulímica purgativa, né? Não tem mais no DSM essa diferença, mas a gente pode imaginar a purgativa, que é essa que vomita, que usa os laxantes, que usa os enemas, e tem as outras que fazem jejum, que fazem exercícios excessivos, que tomam remédio para emagrecer. Isso também é uma questão bulímica, tá? Porque a bulímica, ela quer compensar aquilo que ela comeu. Como é que ela vai compensar? Ela pode compensar vomitando, ou ela pode compensar fazendo jejum, por exemplo. Então, essa é a marca que diferencia a compulsão alimentar de um obeso, por exemplo, né, para um bulímico. O obeso, ele tem uma compulsão alimentar e ok, deixa assim. Mas o bulímico não, ele tem a compulsão alimentar e ele vomita. Por isso que os pacientes bulímicos podem estar acima do peso, porque nessa de vomitar, algum alimento foi absorvido. Tá? Então, não é efetivo. Tá? As queixas mais comuns das bulímicas são dor de garganta ou dor no estômago, por causa do ácido gástrico, né? Fraqueza, cansaço fácil por causa dos eletrólitos que são eliminados com o vômito. Né? A face fica inchada de fazer força,
Elas têm dores abdominais, náusea, sensação de inchaço na barriga, diarreia ou constipação, alterações menstruais, cãibras por falta, né, de eletrólitos e dores musculares, sinais de Russell, que são calos na mão. Elas ficam com calo mais ou menos na parte de cima da mão, de enfiar o dedo na garganta e nos dentes, né? Tem problema também com queda de dente, porque o dente se esfarela por causa da quantidade de ácido gástrico. E mais ou menos é isso, a bulímica, tá? A compulsão alimentar, que é o terceiro, então, transtorno mais prevalente, ela só chegou no DSM em 2013, com o DSM-5. Tá? Agora ela tem, então, o transtorno de compulsão alimentar, que é, então, vou ler a definição para vocês, é ingestão num curto período de tempo, por exemplo, 2 horas, de uma quantidade de alimentos maior do que uma pessoa nas mesmas condições comeria, associado ao sentimento de perda de controle, ou seja, a sensação de não conseguir parar de comer. Tá? Essa é a grande definição de compulsão alimentar. A compulsão alimentar pode estar na bulimia e pode estar na anorexia. Lembrem que a compulsão alimentar objetiva e subjetiva na anorexia. Ela pode ser uma compulsão subjetiva e a pessoa ter comido só uma maçã. Tá? O que é mais? Bom, e por último, então, a obesidade, né, que vem da palavra obesitas, que quer dizer gordura física. Tem alguns professores que estudam transtornos alimentares que dizem que a obesidade não é uma doença, tá? Que é só um acúmulo de gordura. Mas outros dizem que sim, que a obesidade é uma doença multifatorial, né? Pode ser por questão hormonal, pode ser por questão genética, pode ser por comer muito, pode ser por compulsão alimentar, mas não quer dizer que todo o obeso tem compulsão alimentar. Agora, todo que tem compulsão alimentar vai ser obeso. Por que que é importante isso? Pela questão da cirurgia bariátrica, por exemplo. Tá? Uma pessoa que vai fazer a cirurgia bariátrica e tem compulsão alimentar, ela corre mais riscos, né, de não conseguir se controlar e, porventura, estourar alguma coisa lá que sai mesmo do controle. Eu trouxe uns dados assim para vocês. Em 2022, 9% da população brasileira tinha índice de massa corporal igual ou maior que 30, que é a obesidade, né? Então, 9% de obesos em 2022. Em 2023, esse percentual subiu para 17%. Tá? E, atualmente, mais da metade da população brasileira, 56,8%, está com excesso de peso. Isso é bem importante. Tá? Cláudia, eu sei que falta menos de meia hora para a gente terminar. Eu tenho mais algumas coisas para falar aqui. Não sei se tu quer abrir. Não, acho que pode terminar, Luz. Não tem problema. Acho que para mim está sendo muito legal o que tu está trazendo aí. Um apanhado geral bem resumido e bem interessante. Tá. Eu não sei, Então, pessoal, se vocês querem... se quiserem, podem levantar a mão ou colocar ali no chat. Para mim, não tem problema. Assim, o Cláudio vai me interrompendo bem. Não, tem uma coisa no chat aqui. A Júlia colocou, obrigada. Foi sim respondida a minha resposta. A Ana Elmira tinha dito que conhece uma pessoa assim, com aquela questão do medo de comer. E a Júlia colocou, obrigado, foi sim respondida a minha resposta. Estava pensando sobre como hoje em dia a sociedade coloca um padrão de beleza totalmente irreal, né? Ainda mais com essas redes sociais e mídia empurrando isso o tempo todo. As pessoas acabam se comparando com essas imagens editadas e acham que precisa se encaixar para ser aceito. E aí começa muita pressão e até mesmo os transtornos alimentares. Inclusive tem uma série na Netflix chamada Insatiable, saciável, né? Que fala justamente sobre essa pressão da sociedade em relação ao corpo. Não sabia, interessante. E como isso pode levar a transtornos alimentares.
Ela é meio polêmica porque mostra uma forma bem crítica e exagerada, mas acho que pode ser interessante para a gente refletir sobre como os padrões de beleza são expostos e como afetam a vida das pessoas. Isso mesmo, até porque quando é uma série, né, ela é naturalmente exagerada, né, para a gente se impactar, né. Existem alguns documentários acho que no Prime, não, HBO, tem um documentário sobre anoréxicas que é muito bom. Thin é o nome, né, Thin. Aquele filme O Mínimo para Viver, né, que Muito todo bom. mundo... Muito bom. A Baleia, né, que fala sobre compulsão alimentar e obesidade. Então, ainda bem que tem, né, para a gente falar mais sobre isso e discutir, porque é uma questão que abala muito o gênero feminino também, né, mais, eu acho, do que o masculino, mas igual a pressão nas crianças também, né, a gente pode discutir isso, tem bastante coisa. Mas por causa dessa função, né, existem alguns transtornos que estão aparecendo, por exemplo, tá? Ortorexia. Não sei se vocês já ouviram falar. Ortorexia é um termo usado para associar um transtorno obsessivo compulsivo caracterizado por um cuidado extremo em ingerir alimentos saudáveis. Vocês já viram aquelas pessoas assim, eu só como sem agrotóxico, eu só como plantado na fazenda não sei o quê, o alecrim dourado, não sei das quantas, né? Isso faz com que a pessoa tenha muitas restrições dietéticas, né? E acaba sendo, então, considerado algo para a gente se preocupar, né? Outro transtorno que não está isso não está no DSM, tá? Ainda não é considerado. Diabulimia. Diabulimia é pessoas com diabetes tipo 1 que resolvem diminuir a quantidade de insulina injetada para diminuir de peso. Tá? Ou abandonam o uso de insulina para emagrecer. Tá? Isso é diabulimia. Outra, anorexia atlética. Descreve um comportamento alimentar de atletas que não obedecem o critério do DSM, mas são aqueles que fazem jejum, que induzem o vômito, que tomam pílulas diuréticas, laxativas e diuréticos em geral, para perder peso. Por exemplo, aqueles boxeadores ou MMA que entra, né, tem que lutar na categoria X, mas tem que ter tantos quilos. Então, eles perdem quilos para poder lutar com o pessoal na categoria abaixo, né? Isso é muito comum, anorexia atlética. E uma outra que é a drancorexia, que é trocar alimento por bebida alcoólica, que tem calorias vazias. O que acontece? Uma dieta inadequada, né? A pessoa começa a ter carência de elementos essenciais, né? O funcionamento do corpo começa a se prejudicar, adoece o coração, cérebro, etc. E, por último, eu queria falar para vocês do comer transtornado, que é o comer, fazer essas dietas malucas, tá? Passar o dia inteiro, só pode comer essa semana, só come abacaxi, não pode comer mais nada, né? Então, esse comer transtornado, fazer esses jejuns malucos, sem orientação, tá? Fazer dietas muito restritivas, aquelas dietas malucas de 900 calorias, 500 calorias. O dia do lixo, tá? Comida não é lixo, né, gente? Comida não é lixo. Dizer que comida tem comida boa e comida ruim, não, não. Comida é boa, comida é para nutrir, não existe isso do lixo, tá? Quando as pessoas começam a falar disso, elas também estão nos chamando a atenção que estão com uma problemática, porque comida é comida é para nutrir, né? Quando a comida passa a ser um calmante, passa a ser um conforto, sempre a comida ser
a saída para tudo. Esse que é o problema. Aí é que mora o problema. Quando a comida é solução para tudo, tá? Vamos parar por aqui, porque senão o povo não vai poder falar. Joia. Eu já vou sair de cara fazendo uma pergunta aqui, na verdade um pedido, né? Para tu diferenciar, assim, especificamente, não sei se mais alguém ficou com essa, não é dúvida, mas eu me confundo com essa definição da anorexia com episódio bulímico da bulimia, né? Onde é que a gente diferencia uma da outra? A anorexia, ela tem a intenção de emagrecer, tá? A intenção é perder peso. Ela pode vomitar para perder peso, ela pode fazer muito exercício para perder peso, tá? Mas ela não vai fazer a compensação. A bulimia faz tudo isso, jejum, exercício, para compensar, assim, a Luz citou, eu me perdi, tá? Para compensar aquele monte de comida do episódio bulímico, que é a compulsão alimentar. A compulsão da anoréxica, ela é subjetiva. Ela não é aquela quantidade gigante de alimentação. Ela é uma quantidade gigante para ela, que é anoréxica. Tá? Tá, tirou a mão. Fala. Perfeito, que ela tinha sugerido a Mínimo para Viver, e tu que tinha citado, ela tirou a mãozinha. Tá. Gente, por favor, fique à vontade, sem muita firula. Comentários, dúvidas, coisas que vocês pensaram. Vamos trocar umas ideias. Aproveite. Bom, então eu vou comentar aqui uma coisa, né? Vou ajudando aqui enquanto o pessoal pensa. Angélica, por favor, senão eu vou ficar aqui A Angélica interrompeu sua costura para fazer a pergunta. Ai, tu tá cuidando que eu tô fazendo, Cláudio. Porque eu tô aqui com uma linha. Para quem não me conhece, se eu tô fazendo isso, é porque eu tô prestando atenção. Eu achei bem interessante, Luz, isso que tu traz do início, né? Falando a respeito de como se constitui a pessoa antes da gente pensar em comida, né? De como que aconteceu essa clivagem, né? De como caminhou isso para que a pessoa compensasse com a comida, né? Porque isso está sem significado. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu acho ótimo que eu realmente não falei mais aprofundado sobre isso, a questão do amamentar, né? E aí a gente não está falando de seio materno, a gente está falando de amamentação, pode ser mamadeira, né? Vamos dizer que o bebê está lá com fome, né? Ele está louco de fome, aí ele chora. Aí a mãe logo vem lá dar o seio ou dar mamadeira. Isso fica uma marca no psiquismo, uma marca boa. Olha, fui satisfeito, que bacana, que bom. Então o negócio é chorar, né? Quem não chora não mama, eu choro e vou mamar de novo. Só que tem mães que não vão logo dar o mamar. Elas vão demorar para dar o mamar. Aí o que acontece? O nenê já entende, não, peraí, então não vão me dar comida, então isso, eu não vou ser satisfeito, isso vai ficar uma marca negativa, né? Isso a gente está falando de um desenvolvimento normal. Mas o que pode acontecer? De ter muito mais marcas negativas, ter muito mais microtraumas nessa trajetória, né, que vai prejudicar esse aparelho psíquico, porque esse aparelho psíquico ele não vai ter defesas, ele não vai ter força para lidar com a realidade. Então, eu vou comer. Eu vou comer se eu estiver cansada, eu vou comer se eu estiver triste, eu vou comer se eu estiver com raiva, eu vou comer se eu estiver assustada, eu vou comer. A comida vai ser sempre. A única resposta que eu sei dar é essa. Eu não vou conseguir alucinar como bebê, assim, ó. Tá, minha mãe já vai vir, eu vou pegar essa chupetinha aqui, e vou fazer de conta que é o meu mamá, porque o mamá já está chegando. Eu sei porque a minha mãe sempre me dá mamá, eu posso confiar nela.
O bebê que não tem essa mãe suficientemente boa, vocês winnicottianos podem falar melhor sobre isso, né? Ele vai conseguir, esse bebê que tem essa mãe suficientemente boa, vai conseguir alucinar, vai conseguir postergar isso, né? E assim vai se constituindo o aparelho psíquico. O aparelho psíquico fraco, que não tem as defesas apropriadas, que não tem esse poder de simbolizar, ele vai clivar, ele vai botar para fora aquilo e não vai reprimir, como a gente disse no começo, né? Aí tem os não neuróticos, e os não neuróticos são mais primitivos, né? O trauma aconteceu muito antes do Édipo. Perfeito. Vou aqui tocando ficha para a gente aproveitar o tempo. O Luan Santos, nosso novo associado, aí, novo membro, só um comentário. Achei muito interessante quando a Luz cita sobre os excessos. É impossível não vir à mente o clichê de que todo excesso esconde uma falta. O quanto trabalhamos desejos e recursos no meio de qualquer um desses processos. Isso mesmo. Mais um Exatamente. comentário do Campeludo. E a Ângela Elias, vocês conhecem? Uma adolescente que vai numa festa de 15 anos e fica só interessada na mesa de doces, ao invés de se envolver com a dança, garotos, etc. Pensa em comer o tempo todo. Pode falar mais sobre isso? Pois é, Ângela. Isso te chama atenção, né? Por quê? Porque está na época de ela se interessar pelos meninos, está na época de dançar juntinho, está na época, né, de beijar, e ela está preocupada em comer, né? Isso pode ser, né, pensando assim, vou fazer vou chutar aqui, tá? Porque eu não conheço a paciente, não sei como é que ela é, mas tu está me dizendo só um contexto rápido de que é uma questão de parar o tempo, né? Eu vou mamar, eu vou mamar, eu vou mamar, porque é isso que eu sei fazer, né? Eu estou atrapalhada com esse meu corpo que está crescendo, eu estou atrapalhada com a questão hormonal que está, o tesão, né? Essas coisas todas. Isso pode ser. E pode ser também a busca pela falta de simbolização, né? A comida ser tudo. A comida é tudo. A comida é o que me acolhe, a comida é que me sustenta, a comida é que me conforta, a comida é que me protege. E outra coisa, se ela come ou se ela pensa em comida, Ângela, ela chega a comer, ela está acima do peso? Ela agora está no peso ideal, mas ela passa pensando em comida o tempo todo. Ela está na aula, ela está pensando em comida. Ela está estudando para uma prova, ela está pensando no bolo que está lá. Ela é o tempo todo, é aquele pensamento, parece uma fixação, assim, principalmente em bolos, chocolate, né, açúcar, tudo ligado ao açúcar. Exatamente. A gente sabe que o açúcar dá prazer, né? Então tem uma coisa também de ser um certo antidepressivo, no sentido de que dá um prazerzinho ali e depois ele morre, né? Só que também estar acima do peso nos remete à questão de tirar as formas, né? Ficar mais redondinha, né? Ficar mais infantilizada, corpinho de criança, barriguinha. Então, tudo isso tem que ser pensado. Silvia. Obrigada. E se a gente pensar, acontece mais com meninas, né? Mas, assim, para que tu fale sobre isso pela tua expertise. A menina que não come porque ela não quer que o corpo se desenvolva. Exatamente. É a mesma coisa, só que ao contrário. É a mesma fixação, só que... Só que ao contrário, só que e ficar sem forma nenhuma. Ficar Exato. sem peito, ficar sem bunda, ficar sem curvas, ficar sem coxa, ficar reta, né? Uhum. Isso Se manter também criança. exatamente, se manter criança é a mesma coisa. E também é uma forma de dizer não. Não, Uhum. eu não quero crescer. Uhum. Eu não quero ficar com corpo de mulher. Eu quero seguir sendo criança. Obrigada.
Tá. Chegou agora aqui um jovem adulto que só pensa em comer também, na faculdade. Mas vamos lá. Mais uma pergunta da Júlia. Como podemos diferenciar uma preocupação normal com saúde e corpo de um transtorno alimentar? Bom, o transtorno alimentar, ele tem critérios do DSM. Então, tem que seguir os critérios e check nos critérios, né? O que nós, psicanalistas, precisamos nos focar, né, é no que está atrapalhando a vida da pessoa. Por exemplo, no caso desse que a Ângela falou, né, está atrapalhando a vida de uma adolescente, ela só pensa em comida, ela não está fazendo as coisas que a adolescência espera que ela faça, né? Ela não está interagindo, essa questão social, né, a interação social está sendo prejudicada porque ela está pensando em ir lá à mesa dos doces em vez de ficar olhando os meninos. Então, para nós, interessa a funcionalidade. Está funcionando bem, então está ok. Obrigada, Júlia. A Júlia, acho que é acadêmica, ainda está iniciando o curso, pelo que eu sei. E, assim, na verdade, na maioria dos transtornos do DSM vai aparecer ali algo do tipo causa prejuízo funcional, traz algum tipo de sofrimento, traz alguma coisa. Quando as coisas estão acontecendo, mas não tem um impacto na vida da pessoa negativo de alguma maneira. Não. É que tem também, às vezes a pessoa pode ser meio obsessiva com essa coisa, pode ser uma expressão de uma personalidade obsessiva, ou de um toque, que acaba se manifestando nesse cuidado com a comida, na limpeza da comida, no regramento na hora de comer. Então tem N possibilidades, né? Mas acho que de maneira geral, acho que a Lucy falou que não vai trazer prejuízo para a pessoa, né? Uma coisa importante também é a questão da repetição e da intensidade, né, gente? A questão de repetir, isso se repete muito e é intensamente repetido, isso nos chama atenção e vai trazer algum prejuízo, né? A Neumira coloca aqui, pessoas que relatam terem passado, por exemplo, 1 ano usando laxantes para emagrecer, para não engordar, e depois param de usar e nunca mais voltam a fazer isso, mas seguem com dificuldade com a alimentação, entre dietas e rebotes. São bulímicas ou foi um episódio na vida? Existe algum transtorno alimentar, alguma problemática na relação com a comida, mas a dúvida é se podem ser diagnosticados como bulímicas, visto a ideia de que o transtorno não tem cura e sim remissão de sintomas. A questão é, de novo, a intensidade, a frequência, tá? Isso é um episódio isolado ou é um episódio que se repete toda semana? Isso é a intensidade também. A pessoa teve lá uma época que vomitou 2, 3 vezes, aí depois nunca mais. Agora, se a pessoa tem uma encrenca com a comida, ou seja, ora usa laxante, ora engorda, ora emagrece, ora está com peso acima do esperado, ora está com peso abaixo do esperado, ora toma remédio para emagrecer e daqui a pouco engorda tudo de novo. Isso é uma encrenca, né? E o que a gente quer é que o paciente se sinta melhor e não sofra com essa encrenca. Que isso não seja um prejuízo para ele. Que não impeça de estudar, de trabalhar, de ir às festas, de conviver com as pessoas. É isso que a gente quer, que o paciente não sofra. Isso aí. A Júlia levantou a mão. Isso, eu tenho uma conhecida que ela sofreu muito tempo com obesidade e recentemente ela tem passado por uma situação que eu vou dizer estranha, né? Pois como eu ainda sou estudante e não sei o termo correto para falar sobre. Então, e hoje em dia ela se priva de muita coisa, inclusive até de bebidas como cerveja, pois diz que dá inchaço, comidas que... Pão, por exemplo, é outra coisa que ela evita, porque ela diz que incha também o corpo. Ela está num processo de emagrecimento, só que ela tem se privado de tudo, assim. Aí foi por isso a pergunta da questão
até que ponto chega a ser problemático, vamos dizer assim. Exatamente, Júlia, é isso que tu tá falando assim, ó, o excesso, tudo, quando tu diz tudo, isso já mostra que não tá bem, porque ninguém consegue viver fazendo uma dieta para sempre. Por isso tem que ser uma troca de jeito de se alimentar, tem que ser um estilo de vida mesmo, né? Eu tenho que aprender a comer melhor para poder perder peso e ficar com o peso equilibrado, né? Tudo que for demais, tudo que for excessivo, não dá. Gente, até amor demais não é legal, né? Então, essa restrição demais também não é. Perfeito. Tinha gente que tinha levantado a mãozinha e abaixou aí. Foi Angélica, se não me engano. Vanessa, manda ver. Até complementando, acho que a Luz está trazendo agora, né? O ideal, né? O que é o ideal para cada um, né? Tanto de corpo quanto e relacionando com bem-estar, com saúde, porque às vezes é bem intervenção do social também, né? A gente querer se encaixar em alguma coisa que não é o ideal. Eu posso estar mais gordinha, mas se eu estou com minha saúde ok, os exames estão bem, e eu estou bem, isso não me causa nenhum sofrimento, tá ok. A questão é que quando eu preciso correr atrás de alguma coisa, né? E até o que a Luz estava falando antes da mãe suficientemente boa, né? Eu fiquei pensando muito também, não só a mãe que demora, mas é aquela mãe que não consegue fazer uma boa leitura do seu filho e tudo acaba no mamar. Chorou, às vezes está com dor, mamou, sabe? E a criança vai tudo se acalmar sempre comendo, vai fazendo uma fixação oral e ela só vai se acalmar comendo. Isso na vida é a maneira que comporta. Fiquei pensando na Ângela, nessa menina na adolescência, que está a mil pelo Brasil com os hormônios e está querendo devorar tudo. Porque quem sabe seja a única coisa que está acalmando, e o quanto essa encrenca é lá de trás de uma falta simbólica, né? De uma mãe que não pôde fazer uma leitura mais adequada para dar mais colorido, né? Mais possibilidades que não só a comida. Acho que é isso. Fala, Ângela. Boa, Vanessa. Boa, Vanessa. Acho que tu acertou ali dizendo a mãe é bipolar e realmente a relação com a filha foi sempre muito complicada. É bem por aí. É o que eu falei da família do paciente com transtorno alimentar, né? A mãe sempre vai ter o destaque, né? E a mãe vai ser uma mãe que não consegue ter conversas com a filha, que não consegue, isso que a Vanessa falou, assim, de traduzir para a filha o que a filha estava sentindo como bebezinho, né? Ah, tá com fome, tá chorando, tá com dorzinha de barriga, né? É mamadeira, tudo se resolve com a mamadeira. Né? E o quanto... E outra... Oi, desculpa, me atravessei. Mas o quanto isso também não é algo porque a mãe não quer fazer. Às vezes é a própria mãe com seu empobrecimento simbólico que não tem como dar. Ela não tem o que dar. Não tem como fazer. Né? Exatamente. Eu até isso que a Vanessa trouxe aqui, eu me lembro de discussões que a gente teve no grupo, né, quando eu estava lá no Viveiro com vocês, da discussão, tudo hoje vira polêmica, né? Até hoje na rádio lá, a gente fez uma entrevista na rádio lá, eu e a Silvia, e no meio lá foi feita uma ligação para uma pessoa que vai fazer alguns espetáculos aqui em Bagé, e o rapaz estava, né, o nosso anfitrião lá estava se informando, e uma das apresentações era gordanças, que eram bailarinas gordinhas dançando, né? Nessa questão de aceitação, de tirar o padrão, né? De desfazer o padrão. Mas o que eu ia comentar é que a gente disse dessa tentativa de normalizar o obeso mais grave, né? De se criticar a medicina por botar aquilo como uma condição danosa à saúde, quando na verdade tem
problemas disso. Tem a questão estética, em muitos casos muito exagerada, né, da pressão social, mas tem a questão da saúde e isso às vezes entra em choque. Ele te fala, ó, você precisa emagrecer e a pessoa se afeta na autoestima. Isso é muito difícil, encontrar soluções que atendam todas as singularidades, né, de cada questão, né? Sim. Eu não sei quem levantou primeiro. Aqui não está A numerado, que Angélica. legal. Acho que era a Ângela agora. Não, Angélica, desculpa. Pele. Não, eu acho que assim, o que compete a nós, né? Eu penso assim, né? O que compete à psicologia, ao psicoterapeuta, ao psicanalista, é acolher esse sofrimento, né? E não ao padrão que tá. E ajudar a construir esses novos simbolismos que não tiveram, né? Eu acho que é um trabalho que a gente tem hoje, inclusive com os neuróticos ou não neuróticos, né? Como fala Marione Minerva, né, de a gente ajudar essas pessoas a poder ter uma nova história com seu corpo, com seu meio, né, e acolher esse sofrimento, né, olha uma pessoa que não consegue caber no seu espaço, ela não acha o seu espaço, ela não acha o que a satisfaça, a gente está tendo, assim, uma enxurrada, né, de casos de depressão que estão chegando, né, e que está vinculado com essa elaboração do corpo, né. Então, eu queria só, assim, qual é que é o que eu entendo, né, que para nós, muito mais é acolher esse sofrimento, entender o que está acontecendo, qual o processo, né, e eu acho que quem vai diagnosticar se é bulimia, se é anorexia, se é outro profissional, né? A gente precisa estar acolhendo, né? Porque senão a gente vai ficar focado no peso, focado numa parte, né? Essa pessoa tem dificuldade de integrar a sua vida, né? E falei demais. Mas muito obrigada, Luz. Excelente tua fala e teu esclarecimento. Sem dúvida. Da Agradeço. Angélica para a Ângela. Não, bem rapidinho, que eu acho que a gente já está estourando o tempo, né? Só parabenizar a Luziene pelo belíssima apresentação que ela nos trouxe hoje e agradecer o plural pela oportunidade. Eu acho que se a gente pudesse, né, tivesse mais tempo, a gente ia a noite adentro, né? Porque era muito legal. Assim, eu acho que ela provoca, né? Provoca muita discussão, muita pergunta, um tema muito bem escolhido. Eu quero só agradecer. Não era da boca para fora que eu elogiava a Luz aqui para o pessoal do Plural, que ia ser muito legal, né? Vocês estão vendo aí. E como é bacana aprofundar o estudo da gente. Isso aqui é uma pílula, né? A gente estava falando antes do pessoal entrar aqui, que é uma provocação, para o pessoal ver como a gente estudando uma coisinha ali pequena, perto do todo que a psicanálise, a psicologia estuda, como a gente agrega valor para a gente, não só da temática alimentar, mas toda essa compreensão do conflito, do funcionamento do paciente, né? Então, é muito legal. Quem puder pegar esses temas que se interessa, né, e aprofundar, o crescimento profissional é muito grande. Tá, gente? Eu queria chamar o encerramento aqui, mas acho que vocês querem aqui fazer um comentáriozinho. Eu quero agradecer, né, Cláudio? Não fecha essa sala e me deixa aqui falar. Não. Eu já ia te passar para as despedidas aí, encerramento. Eu queria agradecer o pessoal que veio ouvir eu falar. Eu concordo com o Cláudio, tem muita coisa, eu fiz um resumo do resumo, tinha muito mais coisa que eu gostaria de falar, muito mais coisas para a gente discutir, tem toda uma questão cultural, tem toda uma questão da mídia, né? Tem questão da internet, Instagram, né? Aquelas pessoas que ficam comendo e se filmando, e aqueles barulhos, e aquelas coisas todas, mil coisas para a gente falar. Queria agradecer a oportunidade, principalmente o convite, assim, de poder falar. Eu agradeço, maravilhosos são vocês, minhas colegas, que fazem parte do meu grupo. Então tá, gente, obrigada. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Silvia.
até onde eu lembro, Luz, tu tem feito cursos de verão, né? Eu vou fazer agora no 4, segundo 6 encontros. semestre. Eu quero fazer um curso, eu fazer um curso separado para as pessoas que têm vontade de estudar sobre isso, para a gente ler alguns textos e aprofundar sobre isso. Aí fica o Tá? convite. Me sigam no Instagram, tá? Psicoluzidil. Eu posto algumas coisas e questão de livros, sugestão de texto, tá? Psico.luzidio. Até foi uma coisa que a gente podia ter feito, foi um ensinamento aqui para o pessoal do Plural, né? Da gente marcar a Luz na nossa postagem, esquecemos de fazer isso. Podia ter marcado que facilitava para ela repostar. Tá? Então sigam a Luz ali, se quiser. Deixa eu botar no bate-papo aqui, Luz, Psicoluzidil, né? Isso, Psicoluzidil, isso mesmo. Arroba, Isso sem aí, ponto, sem obrigada. nada. Tá. Sim. Não, eu acho que tem ponto, é psico.ponto, eu acho. A Carla Eu botou acho que a aqui, Carla botou a ali. Carla deve ter pesquisado ali. Então, psico.luzidio. Tá, gente? Fica aí a dica. E com isso, né? Então, agora, em nome do Plural, agradecemos a Luzi por ter vindo aqui nos brindar com o seu conhecimento. É sempre muito legal. Pena que o grupo do Viver lá é fechado para quem está no Exip, né? Para quem está. Mas eu vou abrir, Cláudio, eu vou abrir Olha um aí. grupo, tá? Eu Luz, vou abrir um grupo nosso, assim, que daí. tipo do Winnicott, que a gente pode ir de fora mesmo. Eu hoje não estou no Exato, Exip, né? Me afastei, para a gente poder participar. Muito legal. isso mesmo. Tá? Agradecer a todos que vieram, né? Chegou a bater 33, um número bem. A nossa média é sempre baixa, porque a gente é um grupo pequeno aqui, nós somos poucos, né? Então foi bem legal a participação hoje. Outras pessoas vão ver depois no YouTube. Acho que vai estar publicado em 2, 3 dias, sai a publicação. E aí dá para tu repostar lá no teu Insta, tá, Luz, sem problema. Obrigada. E a gente vai difundir nas nossas mídias também. Tenho certeza que quem esteve aqui com a gente ficou muito contente de ter vindo participar, e essa é a ideia, né, que a gente provoque, aprenda, né, e se motive para estudar mais. Lembramos que na segunda-feira, dia 11, a gente continua com o nosso grupo de meta, segunda-feira, 11 horas da manhã, e essa semana vão ter a continuação do grupo de estudos do cine literário com o filme A Menina Silenciosa, terça, 16 horas, tá? Quem tiver interessado em participar, ainda não está envolvido, nos procure que a gente explica como é que faz. Também convidar vocês a seguirem o nosso Insta, né? @institutoplural.bagé. E queria desejar para todo mundo um ótimo final de semana e desejar boa noite a todos. Queria pedir para a Silvia poder mandar o Instagram no nosso grupo de psicologia da Urcamp. Importante aqui, tu falou de lembrar, eu lembrei de tirar uma fotinho nossa aqui, tá? Sei que muita gente já saiu, mas vou convidar vocês para que estão aqui abrirem a câmera, quem puder, para a gente tentar fazer um printzinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o número de telinhas que aparecem aqui. Instituto Plural Bagé, a Silva colocou para nós ali. Tá, agora tem mais câmeras abertas, eu digo, mais telinhas aparecendo. Beleza, então vou contar até 3. Quem não abriu a câmera tem aí 3 segundinhos para abrir essa câmera. Estou preparando aqui. Fiquei eu sozinho aqui embaixo, aqui no rodapé sozinho. Tá, então vamos lá. 3, 2, 1. Feito. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Papo livre Obrigada, para boa quem quiser se noite. despedir aí. Gente, foi um grande prazer recebê-los. Muito obrigada, Lucy. Foi excelente. Eu acho que em tão pouco tempo tu conseguiu comunicar muito. Muito obrigada. Bom. Ai, fico muito feliz. Muito obrigada por vocês. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Deixa eu interromper a gravação. Super bom.